Olá pessoal, bem-vindos a mais um videocast do site paulosantana.com e hoje nós vamos abordar o processo de instalação do Windows Server 2012. O sistema operacional foi lançado ontem, né? E eu acho interessante poder entregar para vocês o processo de instalação, até porque muitos ainda não tiveram oportunidade de fazer o download, ou então ainda não tem o equipamento necessário para fazer a instalação, ok? Então eu já vou fazer uma instalação em uma máquina virtual, né, para demonstrar para vocês todo o processo de instalação, que é bem simples, não tem nenhuma dificuldade, mas que eu acho interessante entregar esse conteúdo para vocês. Até porque nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito do novo sistema, né, e é interessante começar do início, ou seja, do processo de instalação, ok? Então vamos lá, eu criei uma máquina virtual no meu servidor, né? Eu vou só demonstrar a configuração dela. Ela tem 8 GB de memória, eu aloquei para ela, 2 processadores, né? A interface de rede eu vou manter ela desconectada, porque eu não vou ativar o Windows, eu vou ter que entrar com o número serial durante o processo de setup, mas eu não vou fazer a ativação do mesmo nesse momento, tá bom? Então vamos lá, vou ligar minha máquina virtual, né? Essa máquina virtual foi criada no hypervisor da própria Microsoft, que é o Hyper-V, né? Eu já tinha alocado a ISO do 2012 no drive de CD, então vocês veem que a instalação já está iniciando. É como se eu tivesse com um CD já no drive de uma máquina física, iniciando a máquina a partir desse DVD, ok? Então vamos lá, primeira tela, padrão inicial, né? Eu vou definir aqui a linguagem que ele vai ser instalado, no caso somente em inglês nessa versão que eu baixei, né? As informações de tempo, né? e de linguagem, enfim. Eu vou botar aqui português. E o teclado, vou botar português, Brasil EBNT2. Vamos lá, prosseguindo, next. O processo de instalação é bem simples. Install now. E o processo é inicializado. Como eu falei, a ideia é entregar para vocês uma série de vídeos a respeito do novo sistema, até porque tem muitas funcionalidades, tem muita coisa nova, né? Então, sem dúvida, vocês vão encontrar aqui no site, né, e no meu canal do YouTube, vários vídeos a respeito do novo sistema. Vamos lá, eu vou entrar aqui com o número do serial, né? Eu não tenho como avançar sem entrar com o número serial. Ok, avancei com a instalação. Após entrar com o número serial, vou selecionar o tipo de instalação que eu vou fazer nesse momento. Se vai ser uma instalação Server Core, ou seja, Windows em linha de comando, tá? Onde ele é totalmente administrado através de Command Line, que a gente vai demonstrar, vou gerar uns vídeos também a respeito mais para frente, ou se eu vou fazer a instalação default do Windows Server com a interface gráfica, enfim. Lembrando que você pode alternar essa opção durante a utilização do sistema. Tá? Antigamente, no Windows Server 2008, você fazia ou a instalação server com toda a interface gráfica, instalação normal, full, né? Ou então você fazia a instalação server core, que é a instalação em modo texto. Você não tinha como alternar, né? Ou era uma ou outra. Se você quisesse mudar isso daí, você teria que fazer uma nova instalação do sistema operacional. Agora não. No 2012 você consegue alterar isso daí, com a ressalva de que é necessário um reboot para que haja esse chaveamento aí, tá bom? Nesse momento eu vou um padrão, né, com a interface gráfica, com a instalação full do Windows Server 2012 na versão Data Center. Vamos avançar. O contrato de licença, né? Após a leitura do mesmo, podemos avançar. Agora que o tipo de instalação que eu vou fazer, se é a instalação upgrade, né, ou seja, instalar o Windows mantendo arquivos, configurações e aplicações, ou se é uma instalação do Windows padrão, né, vai ser o nosso caso, até porque é numa máquina virtual onde não foi criada nesse momento e não tem nenhum sistema operacional anterior nela, então obviamente eu vou nessa segunda opção aqui, que é a instalação somente do Windows.
padrão aqui, esse tipo de instalação ela vem desde o Windows Vista, né? A interface não muda muito, com poucos cliques a gente faz a instalação do Windows. Antigamente você tinha uma série de etapas que tinha que ser cumpridas, agora com alguns poucos cliques você consegue instalar o Windows. Aqui eu vou definir onde o Windows será instalado, né? E eu posso trabalhar aqui com particionamento de disco. Tem um disco alocado aqui para essa máquina e eu poderia criar novas unidades nesse disco alocado, né? No caso aqui eu vou simular aqui, vou criar uma unidade aqui de 80 GB e fazer a instalação do Windows Server nela. Ele informa que para o funcionamento correto do Windows ele cria partições adicionais, aquela partição de sistema reservada para armazenar arquivos para recuperação do sistema em caso de falha, enfim. E ainda sobrou aqui 50 GB de espaço livre que eu vou criar aqui uma nova partição, né? Ok, vamos instalar nessa partição 2, que é a partição com o maior espaço. Next. E o processo de instalação inicia. No caso, a cópia dos arquivos, né, para a máquina. Então, essa parte é mais demorada, né, onde são descompactados todos os binários do sistema operacional, né, e agora nos cabe aguardar o término desse processo. O processo de instalação prossegue, né? A cópia dos arquivos já finalizou e aí começam a ser feitas as devidas configurações, instalados recursos, updates, enfim. Ainda vai ser necessário pelo menos um reboot na máquina para que tenhamos o sistema operacional já instalado, né, com o setup finalizado e assim poder iniciar as configurações. Ok? Conforme eu falei, aí ele procede uma instalação de update também. E para finalizar a instalação, ele vai realizar um reboot na máquina. Ou eu aguardo esses 10 segundos, ou então já posso vir aqui em Restart Now. E ele já reinicia a máquina. Lembrando que esse processo está sendo feito em uma máquina virtual. Interessante para montar ambientes de laboratório, enfim. Até porque, por se tratar do sistema operacional bem novo, que foi lançado ontem, né? Então, muitas aplicações ainda não estão homologadas. Aplicações, inclusive, da própria Microsoft ainda não estão homologadas, como SQL, System Center, enfim. Né? Os antivírus ainda não estão homologados. Então, a adoção vai ser acelerada, até porque o sistema operacional segue o padrão de qualidade adotado no 2008. Na verdade, eleva esse nível, né? Então, não há dúvidas que ele vai ser amplamente adotado e que não vai demorar, mas temos que apenas aguardar um pouco. Já tem a previsão de lançamento do Service Pack 1, né? Então é interessante aguardar um pouco, até mesmo devido à compatibilidade de aplicações, para poder fazer a implementação em ambiente de produção já, né? Segue aí a instalação dos devices, né? Está identificando os devices da máquina, dos dispositivos, né? E fazendo a instalação dos devidos drivers que já vem nativamente nele. Outro ponto também são os drivers. Antes de você fazer uma implementação do 2012, você tem que verificar se o seu servidor, onde será feita a instalação, se ele já está homologado para receber o 2012, ou seja, se já tem os drivers disponíveis para o novo sistema operacional, né? Como a gente sempre fala, né, é interessante fazer a implementação, porém de uma forma planejada, de uma forma estudada, né? Não, já foi tempo onde as coisas eram implementadas no susto, no achismo. Hoje tem bastante material disponível, né? A Microsoft disponibiliza uma extensa base de conhecimento a respeito de seus produtos e
não vai ser diferente com o Windows Server 2012, como vocês já podem conferir no site, enfim. Eu tenho postado informações, já existem sites específicos para o Windows Server 2012, mantidos pela Microsoft. Então, o material é que não falta. Além disso, como eu falei, eu vou tentar entregar bastante conteúdo a respeito do nosso idioma, né? Porque a maioria dos vídeos são em inglês, enfim. Então, é interessante aproximar esse novo sistema operacional ao nosso público que acompanha o site, enfim, público técnico, técnicos de informática, analistas de suporte, enfim. Então vamos lá. Prosseguindo, agora vem aquela famosa fase onde você vai definir a senha do usuário administrator, que já é criado por padrão, por default, durante o setup do Windows Server 2012, assim como era feito nos outros sistemas operacionais servidores da Microsoft, ok? Vou definir minha senha aqui. Lembrando que tem que ter complexidade, letras maiúsculas, caracteres e números. Ok? E vou finalizar. Configurações sendo finalizadas. Já defini a senha do usuário administrator, ou seja, o usuário administrador. Porque o vídeo está sendo gravado utilizando uma versão em inglês do Windows Server 2012. Existe uma prática comum no mercado que é fazer a instalação do sistema operacional em inglês. Ok? Obviamente encontramos no mercado também servidores com Windows Server em português, não há problema algum. Mas o padrão, né, as boas práticas dizem para você fazer a instalação do sistema operacional servidor em inglês. Aí em desktop, obviamente, você coloca o Windows Client em português. Bom, processo de instalação finalizado. Já posso fazer o login no meu sistema operacional. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Ctrl Del. Deixa eu dar um full screen aqui novamente na máquina virtual com 2012. Vou me logar com minha senha enorme. Profile sendo criado, enfim. Padrão. Né? Primeiro login na máquina. O login, obviamente, processo de login leva um certo tempo. Ok. Tenho aqui o meu sistema operacional Windows Server 2012 instalado. Ele automaticamente abre o Server Manager, que é a ferramenta de ponto de partida para você começar a configurar o seu servidor. É a partir dela onde você vai habilitar os papéis que esse servidor vai ter, né? E quais as funcionalidades dele. Nesse momento nós não vamos abordar essa ferramenta. Como eu falei, a ideia desse primeiro vídeo era entregar o processo de instalação do Windows, demonstrar o quão fácil é instalar, ok? Né? Deixa eu mostrar. Temos aqui embaixo Windows Server 2012 Data Center, Build 9200. Né? Muitos vão falar, poxa, mas essa não é a versão final? É sim, acontece que ela ainda não está ativada. Então, por isso aparece esse Build 9200 aqui. Ok? Menu Start, tenho aqui o Server Manager, PowerShell, Administrative Tools, Computador, Task Manager, painel de controle, Internet Explorer e retornar para o desktop. Ok? Aqui no canto também tem algumas opções, Search, clico aqui em Start, retorno para aquele menu anterior onde eu tinha clicado, né? Mostrando rapidamente a nova interface do Windows Server 2012. E aqui em Settings, eu posso vir para o painel de controle, né? Eu posso também, deixa eu fechar aqui, tem uma série de outras configurações, personalizar, né? o tema, enfim, do Windows, informações sobre o sistema operacional, né? Windows Server 2012 Data Center, enfim,
as informações a respeito da máquina. O nome da máquina ainda não foi trocado, foi aquele nome enorme gerado automaticamente pelo processo de instalação do Windows, Workgroup, enfim, e o Windows ainda não está ativado. Como eu falei no início do vídeo, a ideia não é ativar o Windows nesse momento, ok? Voltando ainda ao menu aqui no canto direito, em Settings, Help, né? Ele demonstra que o status da rede não disponível. Lembrem que no início eu mostrei a máquina virtual, ela tem interface de rede, né? Porém eu a deixei desconectada, tá? Som desabilitado, né? A parte eu não consigo alterar o brilho desse display, né? Desse monitor, é uma máquina virtual. Notificações, né? E se eu quero desligar a máquina, enfim, ou restartar, é por aqui, ok? Então, pessoal, a ideia era demonstrar o processo de instalação do Windows Server 2012, ok? Vocês viram, o processo é bem simples, não tem muito segredo, segue o padrão adotado desde o Windows Vista, né? A mesma carinha do processo de instalação, alguns poucos cliques a gente consegue fazer a instalação do Windows Server, e o desafio vem depois, né, que são as configurações, as personalizações e por aí vai. A instalação é super simples, qualquer pessoa faz, qualquer pessoa da área que tem o mínimo de conhecimento faz. O desafio é depois fazer as devidas configurações, implementações, habilitar os recursos devidos para os seus clientes, enfim, nas empresas onde vocês atuam, para atender as necessidades deles e fazer as implementações e migrações devidas, tá bom? Só demonstrar aqui um comando system-info, onde eu consigo obter algumas informações a respeito do sistema operacional. Vocês vão ver aqui nome do sistema, qual é a build, o fabricante, o tipo de configuração, se ele está registrado ou não, data de instalação, né? 6 de 9 de 2012, né? Data do último boot, o tipo, se é uma máquina virtual física, processador, enfim, informações a respeito do sistema operacional, tá bom? Então a ideia era essa, espero que tenham gostado. Aguardem muito mais conteúdo a respeito de Windows Server 2012. Esse é apenas o primeiro vídeo, né, que demonstra o processo de instalação do sistema operacional Windows Server 2012. Falou, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.